Olá, tudo bem? Continuando na série de vídeos falando sobre fundamentos da honra, hoje nós vamos falar sobre as punições da desonra. Então vamos começar falando sobre cultura, né? Cultura significa cultivar, né? Que vem do latim colere. Genericamente, a cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo homem, não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade como membro dela. Então, cada país tem a sua própria cultura, que é influenciada por vários fatores. A cultura brasileira é marcada pela boa disposição e alegria. Isso se refere também na música, no caso do samba, que também faz parte da cultura brasileira. No caso da cultura portuguesa, o fado é o patrimônio musical mais famoso, que reflete a característica do povo português, o saudosismo, né? Então, cultura também é definida em ciências sociais como um conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e práticas sociais, aprendidos de geração em geração através da vida em sociedade. Seria a herança social da humanidade, ou ainda de uma forma específica, uma determinada variante da herança social. Já em biologia, a cultura é uma criação especial de organismos para determinados fins. Então, a principal característica da cultura é o mecanismo adaptativo, que é a capacidade que os indivíduos têm de responder ao meio de acordo com a mudança de hábitos, mas até que possivelmente uma evolução biológica. A cultura também é um mecanismo cumulativo, porque as modificações trazidas por uma geração passam para a geração seguinte, onde vai se transformando e perdendo e incorporando outros aspectos, procurando assim melhorar a vivência das novas gerações. Então, o conceito de cultura organizacional remete para o conjunto de normas, padrões e condições que definem a forma de atuação de uma organização ou empresa. A cultura é um conceito que está sempre em desenvolvimento, pois com o passar do tempo ela é influenciada por novas maneiras de pensar inerentes ao desenvolvimento do ser humano. Então, o reino do eterno, o reino de Deus, é marcado pela cultura de honra. E nós temos que entender que existe honra, existe desonra. Então nós vamos falar de punições da desonra. Está lá em 1 Timóteo 5,17 que diz: os anciãos que governam bem sejam todos dignos de duplicada honra, especialmente os que a labutam na pregação e no ensino da palavra. Então esse versículo fala sobre pessoas que têm uma posição dentro dos 5 ministérios. O apóstolo Paulo fala que eles são merecedores de dobrados honorários, os que presidem bem e especialmente os que se dedicam ao ensino. Honorários apontam para finanças. Honorários falam de honra. Honra fala de credibilidade e de reconhecimento. É elevar uma pessoa à sua devida posição. Então, dobrados honorários quer dizer dupla honra. Logo podemos entender que o apóstolo Paulo está ensinando que tais autoridades ou líderes são merecedores de receber um tratamento diferenciado, especial, uma medida superior de honra, algo em um patamar mais elevado. E é o próprio Eterno quem vai determinar essa posição de autoridade. E nós também precisamos discernir no mundo espiritual quem é digno dessa honra e de receber essa medida que não é normal. No mundo espiritual, tudo funciona com uma estrutura governamental. E dentro dessa estrutura de governo e de autoridade, existem princípios. E quando princípios são quebrados, ocorrem as penalidades, as punições. Quando quebramos o princípio da honra, estamos cometendo desonra. Logo iremos receber as punições da desonra. Então, é fácil entender que quando alguém desonra, esse alguém é punido. Podemos falar aqui sobre a queda de Satanás, um caso de desonra. Então, vamos iniciar o nosso raciocínio apresentando um caso verídico sobre desonra e seus castigos. Está lá no livro de Isaías, né, do 14 ao 20, quando ele fala, está se referindo a Satanás. Né? E é a história de Satanás, o qual tinha uma posição elevada de autoridade na hierarquia do céu. Porém, Satanás não soube conviver com essa autoridade que lhe foi otorgada. Ele desejou ser igual ao Altíssimo. Ele quis ser semelhante a quem no mundo espiritual tinha mais autoridade que ele, era superior a ele. Satanás teve a intenção de nivelar, de trazer para o seu patamar a quem estava hierarquicamente sobre ele.
Ele quis rebaixar a autoridade do Eterno, já que ele não podia chegar lá. Então, e cada vez que alguém nivela uma pessoa em sua própria posição de autoridade, quando tal pessoa tem uma autoridade maior que a sua, tal pessoa está operando na desonra. E quando alguém reduz uma pessoa em seu posicionamento ministerial, trazendo essa autoridade para um patamar mais baixo, tal pessoa está quebrando o princípio da honra. Então Satanás foi tomado por um desejo que gerou uma atmosfera de desonra nos céus. Toda pessoa que está envolvida espiritualmente com o princípio da autoridade vai gerar uma atmosfera no lugar em que ela se encontra. E se este espírito estiver fora da atmosfera dos céus, vai gerar uma atmosfera ruim. Então a desonra de Satanás recebeu uma punição severa. Está lá em Ezequiel 28, do 11 ao 9, que você vai ver. E esse texto de Ezequiel nos fala um pouco mais de Satanás e como ele tinha autonomia de transitar entre a atmosfera dos céus e a atmosfera da terra. Ao desonrar o Altíssimo, Satanás foi imediatamente cortado da atmosfera dos céus. Quando identificamos a desonra e não tomamos atitude, nós estamos permitindo que a atmosfera do céu seja quebrada na terra. Satanás, ao desonrar a autoridade que estava acima dele, foi expulso da atmosfera dos céus. Então precisamos entender que a desonra deve ser punida imediatamente. A desonra deve ser erradicada. Se tolerarmos a desonra, estaremos tolerando a operação do inferno aqui na terra. Satanás foi punido por tentar ser semelhante a Deus. Ele queria estabelecer um trono onde pudesse ser adorado. E toda vez que você nivela uma autoridade no seu patamar, você está sob a síndrome de Satanás. Então, a desonra influencia negativamente a igreja. Veja lá o texto de Apocalipse 12:4 que você vai entender. Quando há uma semente de desonra, se tal semente não for cortada imediatamente, ela irá e conseguirá influenciar e contaminar os outros negativamente. Sempre haverá pessoas que irão lhe influenciar e deixar uma semente de desonra na sua vida. Então, sintetizando a história de Satanás, cada vez que eu tento trazer a autoridade do líder que está sobre mim para o mesmo nível que o meu, eu estou operando com a desonra e agindo sob a influência de Satanás. Então não poderei ficar melindrado se for expulso do ambiente que me encontro, pois não é conveniente que outros sejam contaminados pela semente de desonra e nem que todos sejam envolvidos pela atmosfera do inferno. Nossa função é trazer a atmosfera dos céus à terra, e não o contrário. Então, a cultura de honra é estabelecer a atmosfera do céu na terra. Uma desonra numa família ministerial. É o texto lá em Números 12, do 1 ao 15, que você vai ver essa história de Miriam e Arão contra Moisés. Moisés, nesse episódio, tipifica o apóstolo no Antigo Testamento. Moisés era apóstolo e profeta. Miriam e Arão questionaram Moisés por causa da mulher cuxita. O grande problema da igreja hoje é o famoso não concordo, não aceito, eu não quero, eu acho, entendeu? Agora, quem tinha autoridade era Moisés. Então, quem podia questionar Moisés é quem deu a autoridade a ele, que era o Altíssimo, e não as pessoas que eram abaixo dele. Moisés era o caçula da família. Moisés foi salvo por uma estratégia de sua mãe junto com sua irmã Miriam. Miriam e Arão eram mais velhos que Moisés. Miriam foi intercessora de Moisés por mais de 80 anos. Miriam podia dizer, salvou a vida de Moisés no episódio do Nilo. Deus resolveu dar a liderança para o irmão caçula. Não importa se você é da família, se você é o mais velho. O Eterno dá a liderança para quem Ele quer. Não importa nem se algum dia você foi responsável pela salvação do seu líder. O Eterno dá a liderança a quem Ele quer. Então, o que podemos entender com isso e aprender nesse episódio é que Miriam e Arão confundiram as coisas por serem irmãos mais velhos. Acharam que poderiam desonrar o irmão caçula. Logo podemos concluir que a familiaridade é um dos inimigos da honra. E familiaridade leva as pessoas a desonrarem grandes líderes, pois estão tão íntimos que se esqueceram da honra que devem prestar. Devido à familiaridade, Miriam e Arão tentaram trazer a autoridade de Moisés para o mesmo patamar deles e tentaram se igualar a Moisés. Então existe tanta hierarquia nos céus como na terra. No inferno também existe hierarquia. E tem um detalhe importante, que todos nós somos iguais, mas nem todos somos iguais. Nós somos iguais quanto à salvação, mas diferentes quanto aos títulos. E no mundo espiritual isso vai muito valor. Então eu quero deixar essa mensagem para você hoje, te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.